Bem-vindo de volta. Nessa aula vamos continuar a falar sobre a taxa de gás e eu quero falar sobre as mudanças que aconteceram quando houve o Hard Fork de London, que implementou a chamada EIP 1559. EIP é Ethereum Improvement Proposal, uma proposta de melhoria da Ethereum. 1559 é o seu número. Cada proposta de melhoria tem o seu número. Essa implementação ela ocorreu, se eu não me engano, no final de 2021, acho que foi em outubro, então tem menos de 2 anos. Falei mais, mas é menos de 2 anos. E ela mudou completamente como se calcula a taxa de gás. Antes, a taxa de gás era uma coisa única, era um valor único que era totalmente decidido pelo remetente, porque enviava a transação, definia quanto ele ia pagar de gás. Hoje em dia, não. Hoje em dia, esse valor é dividido numa base e um certo valor de prioridade, sendo que a base, que é o mínimo que deve ser pago por unidade de gás, é definida pelo protocolo, visando que os blocos tenham 15 milhões de unidades de gás. Vou lembrar na última aula que eu falei que o limite máximo de cada bloco é 30 milhões de unidades de gás, porém o protocolo tenta manter cada bloco com 15 milhões de unidades de gás. Como é que ele faz isso? Definindo a taxa base. Então vamos dizer que a taxa base agora é 10 GWh. Se no próximo bloco tiver 20 milhões de unidades de gás, teve mais do que o esperado. Então ele vai aumentar o valor da base para que fique mais caro, para que menos pessoas enviem transações. Realmente é lei de oferta e procura. Se o próximo bloco tiver 10 milhões, gastar 10 milhões de unidades de gás, então pouca gente enviou, então a base está cara. Ele vai diminuir o valor da base para que mais pessoas enviem transações. Então agora a base é completamente definida pelo protocolo com esse objetivo de manter o uso em 15 milhões e, além da base, existe uma certa taxa de prioridade. Aí sim, quem define a taxa de prioridade é quem envia a transação. E aí essa prioridade, como ela vai para o minerador vai continuar escolhendo aquelas transações que enviarem uma prioridade maior. Então continua sendo uma espécie de leilão, porém agora é um leilão menos arbitrário, porque como existe uma taxa base, você sabe mais ou menos quanto tem que mandar. Você vai mandar a base mais 1 GWh, 2 GWh, 3 GWh, dependendo de quanto você quer que a sua transação seja uma prioridade. Porém, como a base é baseado no último bloco, a base mais ou menos já é o valor que está sendo pago pela taxa de gás. Deixou de ser completamente arbitrário e agora é definido pelo protocolo, claro que sempre atentando que existe a prioridade e a prioridade é livre. Então eu vou entrar aqui no site chamado o etherscan.io/gas tracker. Você pode procurar no Google Etherscan Gas Tracker, que ele nos traz aqui o valor do gás no momento e veja que agora você vai entender porque existem 3 valores. Porque ele separa aqui mais ou menos qual é o valor médio que está sendo pago pela taxa de gás. Então existe uma base, 15, e essa base é a mesma para qualquer prioridade, porque a base é definida pelo protocolo. E ele está dizendo que a maioria das pessoas está colocando uma prioridade 2. Então, não sei exatamente como ele faz essa conta, mas se você mandar 2 GWh de taxa de prioridade, aí você vai pagar no fundo 17, né, porque é 15 da base mais 2, a sua transação vai ser executada num valor médio. Se você mandar apenas 1 de prioridade, a sua transação pode demorar para ser executada. E se você quiser uma alta prioridade, você manda mais do que 2 ponto alguma coisa, por exemplo. Normalmente essa prioridade não precisa ser um valor inteiro e nem essa base também é um valor inteiro. Tá? Esse 15 aqui é um 15 arredondado. A base, como é calculado pelo protocolo, pode ser um valor fracionado. 15 ponto alguma coisa, a mesma coisa para a prioridade. Veja que esses valores aqui, eles variam ao longo do tempo. Deixa eu voltar aqui para o coisa. Bom, então como é que a gente calcula agora a taxa de gás? É a quantidade de gás da transação vezes o valor do gás, só que agora o valor do gás é separado na base fee, definida pelo protocolo, mais a prioridade. Então a conta é a mesma, apenas o valor do gás agora foi dividido numa taxa base e na prioridade. E, diferentemente de como era antigamente, que toda a taxa de gás ia para o minerador, que agora é o validador, agora não. O que é pago pela taxa base é queimado.
o minerador ou validador ganha apenas o que é pago na prioridade. Então, parte do Ether gasto em cada transação, por quem viu a transação, é queimado. Queimado realmente é destruído, esse Ether não pode ser mais utilizado, então diminui o total do Ether. Porém, como em cada bloco é pago uma taxa para o validador, essa taxa é independente das transações, então uma taxa fixa, 2 Ether, e aí além de validador, existe os asseguradores, esqueci o nome em inglês disso, os atestadores que atestam que aquela validação foi correta. Então, existe uma quantidade de Ether que é gerada em cada transação. Então, cria-se Ether do nada em cada transação, que é pago para os validadores e para os atestadores, e certo Ether é queimado, que é aquilo que é pago na taxa base. Então, pode ser que, no fim do dia, mais Ether seja queimado do que Ether é gerado. Ou seja, existe a possibilidade que o Ether se torne deflacionário. Uma moeda é deflacionária quando ela diminui o seu montante total, e ela é inflacionária quando o seu montante total aumenta. Então isso aí depende do uso da rede, ele pode ser inflacionário ou deflacionário, mas tem que ficar compreendido é que o que é gasto pela taxa base é queimado e o resto, que é da prioridade, é pago para o validador.